mas a gente, né, corre atrás de resolver, né? Vamos lá. O Bluetooth, vamos lá, Bluetooth, desligando o Bluetooth. Mais coisas aqui para ajustar, mas nós vamos chegar lá. E aí, gente, me conta, qual é a expectativa de vocês para esse evento? Olha só. Galera chegando, muito legal ter todos vocês aqui. Como é que tá o áudio? Fala pra gente aí como é que tá. Se vocês estão me escutando bem, se está conseguindo me ver direitinho, se está travando muito, se está travando pouco. Fala pra gente como é que tá a questão do áudio. Dá esse retorno aí pra gente poder ver o que a gente faz para ajustar as coisas aqui logo. Deixa eu aumentar bem aqui. Bem aqui. Pronto. Aí eu venho aqui. Acho que foi tudo. Ah, tá ótimo. Ótimo. Boa noite, Helena. Helena Maria. Seja bem-vinda, viu? Estamos aqui já fazendo os ajustes iniciais para a gente poder começar a nossa aula. A imagem tá boa, o áudio tá bom. Perfeito, perfeito. Muito bom. Muito bom, gente. Muito bom. A gente estava aqui conversando sobre a questão desse meeting e já passando algumas informações importantes, né, em relação a ele. E algumas pessoas me perguntaram, mas, Jonatas, por que eu preciso me inscrever se o evento vai estar, se as aulas vão estar disponíveis no canal do YouTube, se a aula vai ser aberta? Eu falei, gente, é pelo simples motivo. A gente precisa emitir os certificados. E a aula é aberta para quem quiser assistir. Se você quiser convidar um amigo, já manda o link, ele pode entrar, pode assistir numa boa. Mas a certificação vai ser dada apenas para aqueles alunos que se inscreverem no evento. São, de fato, os nossos participantes do evento. Para esses alunos, normalmente eles são alunos que fazem parte do grupo do Descomplica e que fazem parte também do grupo do Telegram. Então, esses alunos, eles recebem um conteúdo, a gente tem a oportunidade de conversar, de tirar as dúvidas, eles acompanham um pouco do meu dia a dia, da minha rotina como instrumentador. Deixa eu baixar um pouquinho essa luz, acho que está bem no meu olho. Pronto, acho que melhorou aqui para mim. Tá ótimo, obrigado. Então, aí a gente coloca todas essas informações lá para poder estar tendo esse contato mais perto, mais próximo. A galera perguntando aqui, estamos começando, eu vou colocar aqui no grupo do Descomplica. Mas aqui a aula mesmo vai começar às 9 horas. A aula, tá, gente? A aula nós vamos começar às 21 horas, como combinado. Então, aqui a gente já abriu, né, o canal, abriu a sala para a galera estar chegando. Então, às 21 horas em ponto, eu vou estar começando a aula em respeito a todos que chegaram a tempo, a todos que já estão aqui aguardando a aula começar, tá? Estamos aguardando todos. Estamos aguardando por vocês aqui na sala de aula. Beleza, galera? Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós temos 2 grupos de comunicação. Nós temos um no WhatsApp, que é o Descomplica. No Descomplica é o grupo onde a gente consegue interagir. Eu consigo colocar perguntas ou querer saber alguma coisa de vocês e vocês conseguem também me perguntar. Então, nesse grupo a gente consegue interagir, né? Consegue conversar, você pode me perguntar as coisas e eu consigo te responder ali naquele mesmo grupo. Às vezes, nem sempre no mesmo horário, devido à nossa rotina de trabalho, mas eu sempre que possível procuro responder. O grupo do Telegram foi um grupo criado para disponibilizar conteúdo. Então, assim, tudo que eu já produzi de conteúdo desde 2019, quando a gente começou o clube, até os dias de hoje, estão postados no Telegram. Então, é muito importante que você entre lá, se você tem interesse em saber, em conhecer todo o nosso trabalho do início, como começou a nossa história,
por que nós começamos, saber um pouquinho da minha história pessoal, como que eu comecei a desenvolver esse trabalho, quem foram as pessoas que passaram pela minha vida, que influenciaram no desenvolvimento do Clube da Instrumentação Cirúrgica. Então, todas essas informações vocês vão encontrar lá no Telegram. A gente já tratou de alguns assuntos lá diferentes, a gente veio afinando, e hoje a gente está falando de coluna, e essa é uma das vertentes que a gente tende a trabalhar. E hoje a gente focou nisso e decidiu que vai tornar os nossos alunos especialistas em cirurgia de coluna. Vamos passar todo o conhecimento que a gente tem nessa área. Deixa eu ver o horário aqui. Faltam 10 minutos. Então, aí a gente vai conversando aqui, eu vou falando as coisas para vocês que são importantes, né? E no Telegram, é bem legal, a gente faz enquetes, e essas enquetes, elas direcionam tudo aquilo que a gente quer passar para vocês. A gente tem bastante informação para passar, a gente tem muito material, a gente tem um suporte muito grande, um suporte muito bom de conteúdo, de informações, para poder passar para vocês. Mas isso pode ser muito fácil ou pode ser muito difícil. Quando que pode ser muito fácil? Quando eu sei o que vocês querem saber. Quando vocês dizem para a gente, olha, eu tenho dúvida nesses assuntos, eu acho que isso aqui vai me ajudar muito. Aí a gente consegue montar todo um conteúdo direcionado para isso. Quando que pode ser muito difícil? Quando eu tenho uma coisa para passar e que de repente tu não vai entender porque aquilo que antecede, que vai construir aquele conhecimento, não existe. Então tu não consegues construir o conhecimento e aquele conteúdo ele fica perdido. Uma hora tu vais entender aquilo ali, mas é um conteúdo que poderia ter sido dado de outra forma ou com outro contexto, ou de maneira que fosse ser mais fácil para que você entenda. Então, dentro do Telegram, a gente consegue ter todo essa liberdade, estar perguntando. Então, quando você responde, uma coisa muito importante que eu percebi, tanto no Telegram quanto no Instagram, é que a maioria das enquetes no Telegram, algumas a gente até vê, mas não são todas. Mas no Instagram. No Telegram, a gente não tem como saber quem que responde. Né? Então, quando a gente põe uma enquete lá, se você responde sim ou não, ou se está certo, ou se está errado, quando é uma enquete lá para cima, você vai ver as enquetes de ortopedia, que eu dou umas aulas básicas de ortopedia, e eu faço umas enquetes. E eu percebi que a galera não responde muito, e eu não sei se é por vergonha, ou se é porque é tímido mesmo, ou se é porque tem vergonha de errar. Então, esse é o momento que a gente pode errar, esse é o momento que a gente pode, de fato, tá dando as nossas opiniões, e a gente vai estar crescendo junto. Eu vou te dizer, olha, o caminho é esse, acho que por aqui fica melhor, não é esse o pensamento é outro, e a gente está aqui para te ajudar a crescer nesse aspecto. Então, essas enquetes são importantes para que a gente consiga direcionar o conhecimento. Tá? Boa noite, Everaldo, chegou aí com a gente, nosso amigo, que vai estar aí. Daqui a pouco já vamos começar a aula, estou adiantando aqui alguns assuntos pertinentes em relação ao Meeting, em relação ao Descomplica e em relação ao Telegram. Então, assim, os nossos alunos do Telegram, eles são alunos que que estão inscritos no Telegram, eles têm um conteúdo diferenciado. Oi, Jéssica, tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Eles têm um conteúdo diferenciado. Por quê? Obrigado. Porque lá eu consigo colocar tudo que eu quero, independente se o arquivo é grande, se o arquivo é pequeno, e ele me dá uma gama de recursos para eu poder trabalhar, que eu já não consigo no WhatsApp. Existem aulas que eu quero colocar, e eu descobri isso agora há pouco tempo, que eu consigo colocar aulas completas dentro do Telegram. Eu sabia que eu conseguia colocar arquivos longos, mas eu não sabia que eu poderia colocar aulas completas. Então, a galera que está no Telegram, a gente já está fazendo uma programação, mudamos um pouco a nossa programação, e eles vão receber, e a gente vai estar postando aulas exclusivas para os alunos do Telegram. Por quê aulas exclusivas para o aluno do Telegram? Porque o aluno do Telegram é aquele aluno que está ali ativo, está participando, ele vai lá, ele assiste a aula. Às vezes, se eu deixar isso lá no canal do Instagram, além de eu não conseguir postar toda a aula como eu gostaria,
nem todo mundo que está ali no Telegram ou no Instagram, de fato acompanha a gente, assiste a aula ou está interessado em ser um instrumentador especializado em coluna. Então, o cara que quer coluna, que quer aprender coluna, não, eu acho que isso aqui é válido, eu acho que o que o Jonathan está falando é pertinente, então ele vai lá, se inscreve no Telegram e coloca lá, e a gente vai estar postando essas coisas, e a gente já entendeu, com a última enquete que nós fizemos, de onde vocês querem partir para a construção do conhecimento dentro da cirurgia de coluna. Então, tendo esse feedback de vocês, a gente consegue construir esse conhecimento e a gente vai fazer isso a partir de agora. E muitas de nossas aulas vão estar postadas lá no Telegram. Fala, Hausley. Beleza, meu amigo? Prazer em ter você aqui com a gente, viu? Como faço para participar do grupo do Telegram? Vou botar aqui. Ó, tem uma pergunta aqui pra gente. Importante e pertinente, tá? Lá no link da bio, eu não sei quantos sabem o que é o link da bio. Gente, às vezes eu fico perguntando, as pessoas me perguntam, eu coloco assim, vai no link da bio, vai no link da bio. Eu mesmo, que tô utilizando muito as redes sociais agora, muitas vezes não sabia o que era o link da bio. Então, põe aqui pra gente se você sabe o que é o link na bio. Se sim, põe sim, se não, põe não, porque eu já quero explicar isso para vocês, como que faz esse passo a passo, tá? A bio do Instagram. Isso, bem lembrado, bem lembrado. Bio do Instagram. Show de bola, show de bola. Olha aí, Ailton. Débora, boa noite, gente. Uma satisfação tê-los aqui com a gente. Ailton, parceiro aí de trabalho, tá aí com a gente no dia a dia, dividindo aí as nossas atividades. Gláucia, seja bem-vinda, Gláucia. Mais 5 minutos para começar. Gente, que satisfação ter vocês aqui. Sobre o link na bio, Tainara Mota. Que bacana, Tainara. Como é que eu faço para tirar isso daqui agora? Esse cara daqui. Calma que eu tô tendo assistência agora neste momento. Clica onde você clicou, que vai ter um menuzinho. Tá aqui. Pronto. Aqui uma amiga fez uma pergunta, eu vou até botar ela de volta aqui na tela. Como que eu faço para participar do grupo do Telegram? Então, lá no Instagram, poxa, eu devia ter posto essa tela aqui, né? Para eu poder mostrar para eles aonde que é. Deixa eu abrir aqui o meu Telegram para mostrar para vocês. Telegram? Meu Instagram, desculpa. O link da bio, quando você vai lá no perfil do clube, vocês vão encontrar essa tela aqui, ó. Tá? Esta tela aqui. Deixa eu tirar da frente da luz. Todo mundo consegue ver? Joia. O link da bio é esse cara bem aqui, ó. Quando você clicar nele, ó, vai abrir esta tela. E aqui nessa tela você vai ter todos os nossos canais, tá? Aqui tem a inscrição do Meeting. Deixa eu arrumar meu celular aqui. Ok. Aqui você vai ter a inscrição do Meeting, vai ter o canal do YouTube, vai ter o Descomplica, que é o do WhatsApp. Logo abaixo tem o do Telegram. E como que você faz para entrar no grupo do Telegram? É simples. Você vem aqui, ó, e clica no grupo Telegram. Pronto, ó. Você fez isso, esse botão vai te levar direto para o grupo do Telegram, ó. Então, todas as nossas aulas, todas as nossas enquetes, tá? Estão aqui, ó. Cirurgias, algumas coisas, ó. Um pouco da nossa rotina, ó. Não sei quantos aqui são alunos da HMJ, estavam na aula que eu dei lá eu dei uma aula sobre classificação de fraturas da face. Uma das nossas expertise também é bucomaxilo. A gente passou um pouco de tempinho por lá, ó. E aqui a gente indica algumas aulas, tá? Olha só que bacana. Esse aqui é o nosso Telegram.
Olha só esta aula, esta postagem aqui sobre corpectomia. Cara, essa cirurgia foi fantástica. E aqui eu relato o caso, eu explico o passo a passo. Essa aqui é um podcast que eu fiz sobre corpectomia. Já deu meu horário? Não, né? Eu fiz um podcast só para mostrar para eles, porque eu estou bem curioso. A pessoal aqui da diretoria já está mandando eu não me empolgar muito. Mas olha aqui, ó, um podcast sobre corpectomia e tal, algumas aulas, mais enquetes. Então você vai entrar aqui, ó, vai ter todo o material completinho para você estar acompanhando. E qual que é a outra vantagem do Telegram? Se você vai entrar hoje, ou se você vai entrar daqui a tantos dias, não é como no WhatsApp, porque no WhatsApp você entra e tudo que ficou para trás você não tem acesso. Aqui no Telegram não. Olha, pode ver que eu entrei agora, ó. Tudo, desde o início, desde a primeira postagem que eu fiz no Telegram, desde quando eu abri o Telegram, está aqui disponível. Os primeiros áudios, os primeiros podcasts que eu fiz no Telegram, estão todos aqui, ó. Todos postados, tudo direitinho, ó. Nem sei o que é isso aqui. Tem tanta coisa aqui que eu já nem lembro mais. Tudo de 2019 para cá, ó. Todas as minhas postagens de hérese, hemostasia, deixa eu voltar aqui. Ó. Que bacana. Olha só, olha essa imagem de movimento do Atlas e do Axis. Para quem não sabe, C1 e C2, olha só essa imagem. É uma imagem muito top. Olha só, movimento de sim, não e tal. E, cara, isso aqui tem muita coisa importante, vai te acrescentar muito. Aí aqui eu comecei um diário de bordo, então, cara, todos os dias antes do meu trabalho, ou durante o meu trabalho, a gente tem várias postagens, vários assuntos falando sobre o diário de bordo. Aqui eu estou falando um pouquinho sobre a Organização Mundial de Instrumentação Cirúrgica. Então, ó, galera, tem muita coisa aqui, dá para eu ficar aqui fazendo um evento só disso. Ai, vamos lá. Então, para entrar no Telegram, a gente já mostrou aí como é que faz, né? Deixa eu voltar aqui. Beleza. E a galera tá chegando. Eu não consegui pelo link da bio do Instagram, só consegui entrar no grupo do Telegram pelo link enviado no Descomplica. Pô, que bom que você conseguiu. É bom você estar falando isso pra gente, que a gente já vai ver o que faz para consertar. Boa noite. Olha, a galera que entrou agora. Eliana Santos, Ana Luísa Medina, Gláucia, já falei com a Gláucia, eu acho, não. Gláucia, Jéssica Fernandes, Rodrigo de Souza. Fala, Rodrigo! Flávia Borges. E aí, Flavinha, te consegui manter acordada até agora, hein? Vou te falar um negócio, Flavinha. E a nossa aula está começando agora em 3, 2, 1. É isso, minha chefa? 3, 2, 1. Declaro aberto o nosso meeting de instrumentação cirúrgica em cirurgia minimamente invasiva da coluna. Gente, é uma satisfação poder estar com vocês em mais um evento. Eu estou muito feliz por ter cada um de vocês que estão aqui, porque eu sei que quem está aqui está interessado em crescer, em aumentar a sua grade de conhecimento. E isso é muito legal, porque não são todas as pessoas que estão dispostas a pagar o preço para subir mais um degrau na vida. E o que eu quero te mostrar aqui hoje, de fato, vai te fazer subir mais um degrau na vida. E a pergunta que eu te faço é: instrumentação, conhecimento de material, ele te faz crescer, te faz subir mais um degrau na vida, te faz subir mais um pouco na profissão? E eu te respondo isso por experiência própria, pelo que eu já vivi. Sim, quanto mais conhecimento técnico, quanto mais material você conhece, melhor. Ah, Jonatas, eu sou instrumentador de equipe, estou aqui há não sei quantos mil anos. Então, meu amigo, você tem a oportunidade de ver todos os materiais, porque todas as empresas entram na cirurgia do seu chefe. Então, não fica lá só do lado dele, cola no cara do material, pergunta, cola no cara e deixa, e pergunta mesmo, não deixa o negócio frouxo, entendeu? O que é isso, por que isso, como monta isso, que marca é essa, de onde vem, e assim você vai conseguir acumular todo o conhecimento necessário para poder crescer na vida. Beleza? Galera, módulo 1, tá? O nosso módulo 1, ele vem falando sobre radiofrequência. Uau! O que é isso, cara? Todo mundo sabe aqui o que é radiofrequência?
coloca aí pra gente no chat, quem sabe o que é radiofrequência, levanta a mão, ou diga sim, dá um ok, diga, eu sei, já ouvi falar, nunca fiz, o que é isso? Põe pra gente aí rapidão, vou ficar esperando aqui, vou dar um minutinho para você colocar no chat o que é radiofrequência. Se você sabe o que é radiofrequência. Vou sair aqui do Telegram, que eu estou aqui no Telegram, enquanto vocês respondem, e eu vou ficar observando. Eu sei, opa, eu sei, muito bacana. Quem mais sabe o que é radiofrequência? Coloca aí pra gente. Luciana, Luciana, galera de casa, olha só que bacana. Eu sei, na verdade, também trabalho com esse tipo de procedimento. Show de bola! Então, vamos lá, né? Significa que eu não estou só. Que bacana. Carla Santos, Carlinha. Já ouvi falar, né, Carlinha? Olha, já ouvi falar também, Tainá Malta. Eu gosto dessa galera que já ouviu falar, porque é a galera que é modesta, é modesta. Que legal. Então, que bacana, vamos poder revisar junto esse assunto. Eu vou abrir a nossa aula para a gente poder começar, de fato, já ouvi, mas não conheço. Ailton, né? Nunca nem vi. Vamos lá. Já ouvi falar, mas não conheço. Olha aí que bacana, a galera se conhece, a galera conversando. Vamos começar a aula, galera? Deixa eu abrir agora aqui a minha aula. Só um minutinho. É aqui que eu clico? Aqui, né? Ou aqui? Nessa aqui. Não. Nessa aqui. Nessa aqui. Show. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha aula de radiofrequência. Ok. Aula abrindo. Em 3, 2, 1. Todos conseguem ver? Confirma aí pra gente no chat se todos estão vendo direitinho, que é para eu poder dar início na nossa aula, tá? Vou dar um minutinho aqui para a gente poder começar. Enquanto vocês respondem aí para a gente, deixa eu falar um pouco para vocês aqui sobre o meeting. Para quem ainda não sabe o que é meeting, a palavra meeting significa encontro. Se você ficou na dúvida na hora de se inscrever, nossa, o que será meeting? A palavra meeting significa encontro. Um encontro de cirurgia minimamente invasiva, né? De instrumentação cirúrgica em cirurgias minimamente invasivas. Então, o que nós fizemos, o que nós quisemos com essa ideia? A ideia do workshop era trazer para vocês uma noção dos procedimentos que mais acontecem de forma convencional. E o meeting, não muito diferente, a gente vai trazer para vocês os procedimentos que mais acontecem dentro das cirurgias minimamente invasivas, daquelas cirurgias onde você tem o mínimo de lesão na pele do paciente e com a menor incisão ou com a menor invasão, tratar ali a patologia do paciente, tratar a dor do paciente, ou tratar aquela mazela que está causando aquele transtorno para o paciente. Tá? Então, essa é a ideia aí do nosso encontro. E mostrar para vocês um mundo, uma maré vasta de conhecimento e de materiais voltados para esse tipo de procedimento. Beleza, galera? Então, a gente vai começar hoje com a radiofrequência. E como de prática, eu não consigo começar nenhum tipo de assunto sem antes a gente fazer a nossa revisão básica de anatomia, que, na minha cabeça, não tem como a gente avançar em conhecimento técnico se a gente não tem a anatomia na cabeça. Então, a gente precisa, de fato, ter esse conhecimento ali para a gente poder se localizar na hora que a gente estiver tratando dos assuntos e falando de cada coisinha específica. Tá beleza?
Então, nós vamos começar aí com a nossa aula. Eu vou abrir aqui o primeiro slide, vou ligar o meu pointer, caneta, borracha, marca para texto, eu acho que é isso aqui, né? Não, não é. Eu acho que devia estar aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Tem a minha setinha aqui. Conseguem ver minha setinha? Dá para ver a setinha aí, dá? Essa setinha pretinha aqui? Dá? Joia. Então, beleza. Então, beleza. Começando aqui pela nossa anatomia básica, né? A gente precisa entender que a coluna vertebral ela é dividida em 3 partes. Nós temos aqui em vermelho a coluna cervical. Nós temos em azul a coluna torácica. Tá? E em verde nós temos a coluna lombar. E em amarelo, ou posso dizer em tom pastel, nós temos aqui a coluna sacral. E aqui embaixo a coxígea. Então, o que eu tenho de importante aqui que eu preciso observar? As curvaturas normais dessa coluna. Quais são as duas curvaturas normais que nós temos? Nós temos a cifose e a lordose. Tá? Então, aqui nós temos lordose, que é este formato curvado para frente. Tá? Nós temos a cifose, que é esse formato com curvatura para posterior. E nós temos aqui, na lombar, nós temos outra lordose. Tá? E aqui nós temos cifose novamente. Então, lordose, curvatura para anterior. Cifose, curvatura para posterior. Lordose, anterior. Cifose, posterior. Então, essas são as curvaturas normais. Então, na cervical nós temos lordose, na torácica nós temos cifose, aqui lordose, aqui cifose, e aqui na lombar nós temos lordose. E aqui na coxigeana e na sacral nós temos cifose. Separei aqui 3 vértebras para a gente poder identificar como as vértebras de cada segmento e para que a gente possa diferenciar cada uma de cada região. As vértebras cervicais, que tem uma característica muito comum, que é o forame transverso, que é por onde passa a artéria vertebral, artéria paravertebral. Então, toda vez que você vê uma vértebra com este forame aqui em específico, você já sabe que se trata da vértebra cervical, é uma característica que você vai ver só nela, pode olhar aqui a outra vértebra, e essa aqui também você não vai enxergar essa característica. E nós temos aqui, logo a seguir dela, nós temos as vértebras torácicas. Qual que é a grande diferença da vértebra torácica para a vértebra lombar? A primeira delas são as fóveas intercostais que se articulam com as costelas. Então, você vai encontrar muito mais articulação, processos articulares, ó, a gente tem outro aqui, esse aqui a gente já conhece, né? A gente tem esse outro processo articular e esse outro processo articular. Então, a gente tem 1, 2, 3 pares de processos articulares aqui nas vértebras torácicas em relação às vértebras cervicais e as vértebras lombares, tá? Então, para diferenciar agora a lombar da torácica, a gente tem o primeiro de cara, assim, a primeira coisa que a gente pode observar é o tamanho do corpo vertebral. A vértebra lombar, ela tem um corpo vertebral gigante. Ó. Você pode olhar em relação ao corpo vertebral da torácica e em relação ao corpo vertebral da cervical, é um corpo vertebral gigante, tá? E você consegue perceber também que aqui a gente tem um número de processos articulares reduzidos em relação ao número de processos articulares da vértebra torácica. Então, isso aqui, visivelmente, você consegue diferenciar essas vértebras. Então, o que a gente tem de palavra-chave para essa aula, que a gente precisa conhecer, são processos articulares, que são as palavras que você mais vai ouvir durante a aula inteira, quando a gente estiver falando do procedimento, das técnicas e da aplicação dessa tecnologia chamada radiofrequência para os tratamentos da dor e cirurgias de coluna.
E olhando aqui para a coluna, olha só que imagem interessante. O que que une essa coluna? O que que faz ela ficar estável? O que que dá estabilidade para a coluna? O que faz com que ela se una? A gente consegue observar aqui que nós temos o corpo vertebral. Se a gente olhar aqui para anterior, a gente tem o corpo vertebral. Na parte posterior, a gente vai ter aqui o processo espinhoso e as lâminas. Mas bem aqui nessa parte, se eu olhar aqui para a minha próxima figura, em roxo, a gente vai ver aqui os processos articulares. E eles são unidos por cartilagem e cápsula articular, tá? Então, a coluna, ela ganha estabilidade, ela tem estabilidade pelos processos articulares e pelos discos intervertebrais que fazem a união dessas vértebras e dão a estabilidade e a boa movimentação que a coluna tem. Então, a gente precisa agora observar que o que traz o movimento e o que traz a estabilidade da coluna e a boa saúde dela é que o processo articular, o disco intervertebral, que são as estruturas que unem essa parte óssea aqui com essa parte óssea, que é o disco, e essa parte óssea aqui, com essa, que é o processo articular, nós temos aqui no meio cartilagem, e envolto dele, como se fosse aqui essa parte roxinha que vocês estão vendo, nós temos cápsula articular, que é o que une e faz com que a coluna fique juntinha, uma vértebra na outra. Então, vamos lá, avançando, galera. Estamos indo bem. Eu vou indo devagar. Mais um pouquinho, por favor. Eu vou indo devagar para a gente poder entender e construir o raciocínio para a gente poder chegar lá na frente, tá? Quando essas vértebras se unem através dos processos articulares e do corpo vertebral com os discos intervertebrais, o que acontece? Elas formam um espaço lateral, tá? E esse espaço lateral a gente chama de forame. E por esses forames emergem as raízes, tá? E essas raízes, elas têm algumas funções específicas e a gente vai chegar nesse ponto. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Que quando você une uma vértebra na outra, ela vai ter dois pontos de apoio. Ela vai ter o primeiro ponto de apoio, que é o processo articular, e o segundo ponto de apoio, que vai ser ali no corpo vertebral. Então, ela tem um ponto de apoio anterior, um ponto de apoio posterior. E entre esses pontos de apoio, você vai ter um forame, que é por onde vai passar essas raízes que vão emergir da medula espinhal, que vai passar ali no meio, tá? Do canal medular. Beleza? Então, vamos lá, vamos avançando. Essas raízes, elas têm duas funções básicas, tá? Nós temos dois tipos de raízes. Nós temos as raízes aferentes e nós temos as raízes eferentes. Nossa, Jonatas, que é isso que você está falando pra gente, cara? Raiz aferente, raiz... Cara, presta atenção. Vamos lá que a gente vai ajudar vocês a compreenderem o que são raízes aferentes e raízes eferentes. Na verdade, eu estou falando de dois tipos de nervos. Nervos que levam informação para o centro de controle cerebral, e eu tenho nervos que emitem informação do controle, da central de controle cerebral. E tudo isso acontece por onde? Por aqui, ó, pela medula. A medula é o canal central que leva essa informação, que colhe essa informação e leva até o cérebro. Então, quando você tem um estímulo doloroso, quem que recebe esse estímulo doloroso? Os nervos aferentes. Eles recebem e jogam isso para a medula, e a medula transfere isso para o cérebro. E o cérebro vai dizer para aquela região que, olha, isso aqui é dor. Então, vai doer. Tá? E os nervos eferentes são aqueles nervos que trazem a informação, que trazem um estímulo. Exemplo, você quer mover este dedo aqui. Tá? Imagina que eu vou mexer esse dedo. O cérebro pensou, eu pensei no comando mover o dedo. Então, quando eu penso nesse comando,
O cérebro, através dos nervos eferentes, envia o impulso nervoso e eu consigo movimentar esse dedo. Através dos nervos eferentes. Então, os nervos aferentes, eles recebem essas informações. Então, para a gente ter uma noção de onde que estão esses caras no corpo, é bem tranquilo de entender. Por exemplo, o nervo óptico, ele é um nervo aferente. Ele pega todas as informações do ambiente, luz, cor, objetos, e ele leva essas informações para o cérebro, e o cérebro traduz para ti o que é, que isso aqui é um computador, que isso aqui é um copo com água, enfim, ele te traduz essas informações. Mas quando você tem vou dar um outro exemplo de nervos aferentes. Se eu pegar uma agulha ou pegar uma gilete e cortar esse dedo aqui, eu estou causando um estímulo doloroso. Então, vai doer, entendeu? E aqui eu vou ter um duplo estímulo, porque quando o cérebro interpretar que isso aqui doeu, que ele levou essa informação que doeu, a resposta motora vai ser imediata, que eu vou puxar o dedo. É isso que vai acontecer de imediato. Então, eu vou ter uma dupla resposta. Uma emissão de mensagem, que é com o nervo aferente, quando eu estimular, fizer o estímulo doloroso, e imediatamente eu vou ter uma resposta motora, que vai ser enviada pelo nervo eferente, que eu vou puxar o dedo, ou vou fechar a mão. Isso acontece quando você leva um choque, isso acontece quando você bate com o cotovelo na quina de alguma coisa. E essas respostas, essa percepção que pode trazer uma resposta motora de imediata ou não, né? Quem é responsável por isso são esses dois tipos de nervos aferentes e nervos eferentes. Aí a gente chega numa pergunta que algumas pessoas que são acadêmicos aqui vão perguntar: Jonatas, e os nervos mistos? E aí, como é que faz? Existem uma classe de nervos chamada de nervos mistos. Esses nervos, eles têm duas funções. Ele tanto emite sinal para o cérebro, quanto ele recebe e responde com estímulo também. Esses nervos, eles existem, tá? E eles têm essa dupla função. E quando vai fazer tratamentos em relação a esse nervo, em relação a tração, energia, que no caso calor, energia em forma de frequências, a gente precisa ter cuidado com eles, porque se a gente lesar um nervo que traz informação motora, normalmente é irreversível. Normalmente. Pode ser que seja reversível, pode, mas é bem difícil, dependendo do tipo da lesão, mas normalmente é bem difícil reverter, porque os nervos são tecidos muito sensíveis, eles sofrem muito com o mínimo de estímulo, o mínimo de agressão. Então a gente precisa ter um cuidado muito, uma atenção dobrada em relação a esses nervos. Vamos avançando, galera. Olha só que bacana essa imagem. Olha só como a gente está avançando aqui, que legal. Nessa imagem aqui, eu vou mostrar para vocês uma questão muito importante para a galera que faz esse procedimento de radiofrequência. Por quê? Para a gente que é instrumentador, por que é importante eu saber isso? Lá na frente eu vou explicar para vocês exatamente o motivo disso. De eu saber, mas Jonatas, eu não vou operar. Tá, você não vai operar. Mas, entretanto, né, todavia, a gente vai estar ali auxiliando o cirurgião. E o que acontece? Na hora que eu estiver fazendo estimulação, na hora que eu estiver fazendo lesão, na hora que eu tiver um problema, uma intercorrência na minha cirurgia, se eu não entender deste contexto aqui que eu vou começar a falar agora para vocês, vai ser muito difícil resolver. Porque a máquina, ela me oferece opções para resolver as intercorrências que eu posso vir a ter durante o procedimento. E eu estou falando isso de intercorrências elétricas, de intercorrências de localização das cânulas de introdução, e isso vai me ajudar como? No momento em que eu tiver essas intercorrências, eu posso
está auxiliando o cirurgião, sugerindo. Tá? O cirurgião tem formação, ele faz curso, e ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Mas existem coisas que às vezes a gente está vendo, e pela experiência que a gente já tem da vivência, de estar olhando, doutor, aí ele olha para ti, poxa, deu um problema assim, o que você acha? Às vezes ele vai te perguntar, como é que a gente faz para resolver? Como é que a galera tem feito? Aí você vai dizer. Então, é importante eu saber o seguinte, esses nervos de que eu falei para vocês, que são essas raízes, elas passam por locais bem específicos aqui na coluna. E aqui tem um desenho didático e mastático para que a gente consiga entender essas localizações. Esses quadradinhos aqui, tá, são os pedículos. Só para vocês entenderem, tá? Aqui são os pedículos. E esse quadradinho verde que eu estou mostrando aqui para vocês, bem aqui, é o forame, que é por onde estão saindo essas raízes aqui, tá bom? Então, para quê? Aí você olha aqui para o lado, olha só o quadradinho. Forame, pedículo, pedículo, forame, forame. Tá? Então, olha só. Quando a gente vai fazer esse procedimento, o cirurgião, ele não consegue visualizar essas raízes. Só que elas têm uma localização fixa. Vai variar anatomicamente de um paciente para o outro? Vai, mas é pequena a variação. Elas têm uma localização por onde elas passam, por onde elas emergem. Então, a gente precisa olhar o seguinte, que esta visão aqui, ela representa exatamente esta aqui, tá? Então, se eu olhar para cá e olhar para cá e eu te perguntar, olha, tem uma raiz passando aqui, tem uma raiz que vem por aqui, contorna aqui esse outro pedículo. Então, se eu olhar aqui por raio-x, eu vou saber que isso aqui é pedículo, eu vou saber que isso aqui é pedículo, 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 pedículo. Isso vai me auxiliar na leitura do meu raio-x, tá bom? Então, vamos avançar aqui no nosso conhecimento. Então, aqui eu queria ter voltado aqui um pouquinho para vocês, mas infelizmente não dá. Essa aqui é uma incidência radiológica. O que foi? Que não dá? Não, eu ia colocar um efeito aqui, por causa do cachorrinho, lembra? E eu acabei não colocando esse efeito. E, enfim, vambora. Dentro desse procedimento, a gente vai fazer algumas incidências radiológicas. Gente, eu não parei para saber se tem alguma pergunta rolando aí no ar. Deixa eu voltar aqui. Beleza, vambora. Estamos sem perguntas e a gente continua avançando. Significa que a gente está indo positivamente avançando. Esse procedimento é feito sob radioscopia. Hoje já existem cânulas que são ecogênicas. O que são cânulas ecogênicas? São cânulas que podem ser visualizadas através de equipamentos de ultrassom. Só que existe uma curva de aprendizado muito maior em relação ao procedimento com o raio-x. Então, alguns médicos, ainda, na verdade, a grande maioria dos médicos não fazem com a ultrassonografia, uma grande minoria que já está começando a avançar em relação a esse conhecimento, mas o que a gente vai se deparar em 99% dos casos vai ser o procedimento feito com radioscopia. Então, a gente vai encontrar ali duas incidências que a maioria de vocês já conhece, que é o AP, que é o anteroposterior, e o perfil, né, que é aquela imagem lateralizada. Mas existe um posicionamento para que o cirurgião enxergue a faceta, né, o processo articular da coluna, que é onde que é onde acontece o problema de dor do paciente. Então, para ele localizar ali a faceta, o processo articular do paciente, que é o que está causando o problema, existe uma incidência radiológica chamada Scott Dog, que é o nome desse carinha aqui, ó, desse petzinho, desse doguinho, tá? Então, toda vez que o cirurgião fizer uma imagem de perfil meio oblíqua, e vocês vão ter exatamente esta visão aqui, ó, nesse quadro, que vem antes do cachorrinho, o nome desta visão, dessa incidência radiológica, é Scott Dog, porque ela lembra esse cachorrinho, porque é exatamente essa imagem que você vai enxergar. Eu vou botar aqui, eu queria ter posto antes, né, por isso que eu queria ter posto um efeito, para ver se a gente conseguiria visualizar. Mas olha aqui, ó, olha aqui o focinho do cachorro, a orelha, né, o rabinho, uma pata e a outra pata.
Exatamente esse totó aqui. Tá? E voltando aqui para a imagem atrás dele, a gente consegue visualizar exatamente o que o cirurgião vê. Olha só aqui, ó. Tá? Olha só. Certinho. Por isso leva o nome de Scott Dog. Então aqui a gente tem processo articular superior e processo articular inferior. Bem aqui está a faceta do cara, onde ele vai tratar o procedimento que a gente vai ver um pouco mais na frente. Tudo jóia? Vamos avançando, gente. Que bacana, Jonatas. Nunca imaginei que eu fosse olhar para uma radiografia e enxergar um cachorro. Sim, você pode enxergar um cachorro. E eu vou te falar mais. Toda vez que o cirurgião girar o arco ali em 20, 15 graus no perfil, virar no perfil e pedir para deixar ele oblíquo, e ele fizer o raio, você bater o olho nessa imagem, ele assim, você disse assim, desculpa, gente, eu ia falar ego, é porque isso é um sotaque aqui da minha terra, entendeu? E eu já ia falar isso aqui, desculpa, escapulido. Você olhar para o doutor e dizer, que bacana, doutor, que o senhor usa a incidência de Scott Dog. Eu te garanto, 100% de garantia, que quando você disser para o médico este nome, Scott Dog, ele já vai te olhar diferente. Ah, é? Que bacana. Aí ele vai te dizer. E ele vai adorar te dizer quem é faceta articular superior, faceta articular inferior, pedículo, forame, e ele vai te mostrar todo esse processo através da figurinha do totozinho aqui do Scott Dog. Degeneração discal. E agora a gente vai entender o nosso problema, que leva a gente a esse tratamento chamado radiofrequência. E eu vou tomar uma água porque já secou. Vamos lá. A gente tem dois tipos de problemas que acontecem na faceta por causa que causam dores facetárias. O primeiro deles é a degeneração do disco. O que acontece? O disco pode degenerar e o organismo, para proteger aquela articulação, ele começa a produzir osso aqui em torno... Opa, desculpa. Osso em torno em torno do platô vertebral. E você consegue observar isso aqui no platô superior, adjacente superior, tá? No inferior era para ter, mas como é um desenho didático, você não vai enxergar tanto, mas fica exatamente igual. O nome desse osso produzido aqui nos platores, e que eles podem invadir, inclusive, essa região de forame também, é chamado de bico de papagaio, o mais conhecido bico de papagaio, mas o nome técnico dele é osteófito. Então, começam a nascer osteófitos aqui em função da degeneração discal, que você pode observar aqui que o disco tem uma redução de tamanho, né, e aqui o disco está bem diminuído o seu tamanho. E quais são os problemas que acontecem em relação a isso, gente? Toda vez que... Lembra lá no início, quando eu falei que a coluna tem dois pontos de apoio? O ponto posterior, que é o processo articular, e o ponto anterior, que é chamado de... que fica entre os dois corpos vertebrais, que é o disco intervertebral. Então, o que acontece quando tem a degeneração do disco? Consequentemente, o ponto posterior começa a ter problema, ele começa a ter sobrecarga. E quando ele começa a ter sobrecarga, ele causa dor. Por que ele causa dor, Jonatas? Lembra daquela figura anterior que eu mostrei a passagem dos nervos? Exatamente, eles passam por lá. E a gente chama da união do processo articular superior e inferior de facetas. Toda vez que o cirurgião falar de faceta, ele está falando de processo articular superior e processo articular superior. Então, ali nós temos as facetas. Então, na união dessas facetas, nós temos aquela inervação que está passando ali. E quando você tem uma degeneração discal, você passa a ter um problema de dor facetária. Você sobrecarrega o processo articular ali na posterior. E nós temos um outro problema que pode acontecer, que são os processos, a degeneração dos processos articulares facetários.
quando aquela cartilagem começa a desgastar por sobrecarga de peso, enfim, por vários problemas que podem acontecer, essa faceta pode ser desgastada e ela começa a comprimir a inervação daquela região, daquela articulação. Então, a partir daí, a gente começa a ter um problema de dor ali naquela região articular. E o cirurgião, como um bom condutor de tratamento de dor, ele começa a pensar em tratamentos cirúrgicos, quando a fisioterapia já não resolve e o remédio já começa a ficar ineficaz, e aí ele começa a pensar em maneiras de resolver a dor daquele paciente causada por esses problemas. E aqui eu estou diante de uma imagem onde a gente tem um eletrodo, tá? Essa bolinha vermelha ali, ela é vermelha porque simboliza calor mesmo, tá? E aqui a gente tem 2 processos articulares que vocês podem observar, inclusive esse aqui está com a borda vermelhinha, justamente por ele estar inflamado, né? Que essa dor pode ser causada por um problema discogênico ou por uma sobrecarga facetária por desgaste da articulação mesmo. Então, a partir de agora, a gente começa a entrar... Não entendi. Tá. A gente começa a entrar no assunto que a gente vai começar a desenvolver e criar a nossa teoria, construir o nosso conhecimento em relação à radiofrequência. Aí você me pergunta, Jonatas, o que é radiofrequência? Então eu vou dar para você um conceito de radiofrequência. O que é radiofrequência? Radiofrequência é um tratamento que é realizado através de calor, por ondas de calor, tá? Para tratar um ponto, um local específico aonde está sendo acometido de algum tipo de lesão. Vou te dar um outro conceito, radiofrequência. Radiofrequência é um tratamento para dor, aonde um gerador gera uma corrente de 500 mil Hz, que é conduzida por um eletrodo, tá? Por um eletrodo, e esses 500 mil Hz, e esse eletrodo, ele é introduzido no ponto da dor através de uma cânula de punção que limita o ponto de ação desses 500 mil Hz, que vão gerar um calor, lesionando aquele nervo, aquela região, ou aquele nervo que esteja sendo afetado e causando a dor no paciente. Então, esse seria um outro conceito de radiofrequência. Mas a gente vai desenrolar tudo isso aí para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas antes de eu começar a falar da radiofrequência em si, é muito importante que vocês entendam alguns conceitos básicos. Nossa, Jonatas, conceitos elétricos, que loucura é essa que tu está trazendo para a gente? Então, é exatamente disso que eu quero falar. Radiofrequência, como eu falei, é um gerador que gera uma corrente de 500 mil Hz, e essa loucura toda. É um equipamento que você vai ligar na tomada, entendeu? E vai trabalhar com eletricidade. Então, para trabalhar com eletricidade, nada mais justo que eu entenda dos conceitos elétricos para que eu possa saber exatamente o que eu estou fazendo e o que está acontecendo ali com o meu paciente. Para que, como eu vou repetir mais uma vez, para que quando aconteça qualquer tipo de intercorrência, eu saber exatamente o que é, como agir, como intervir, para que isso possa passar segurança para o meu cirurgião. Vamos lá avançando, galera. Conceitos elétricos. Então, entre os conceitos elétricos, o primeiro conceito que eu tenho para passar para vocês é o conceito de frequência. E o conceito de frequência é um negócio bem legal porque isso tem muito a ver lá na frente com as estimulações que a gente vai precisar fazer no nosso paciente. O conceito de frequência ele é medido em Hertz. Tá? Hertz foi um alemão que inventou essa medida. Então, esse cara ali, ele conseguiu medir essa grandeza. Então, as grandezas de frequência são medidas em Hertz. Então, o que acontece? Como o próprio nome já diz, que é frequência, o que esse cara descobriu? Que dentro de um espaço de tempo, ele consegue medir
qual como é que eu posso dizer para vocês? Qual o número qual a frequência que acontece um evento em um espaço? Ele consegue medir quantos eventos acontecem em um espaço de tempo. Pronto. Beleza. Consegui fechar o conceito legal para vocês, para ficar mais fácil. Então, o que acontece? Vamos supor, só para te dar um exemplo, num espaço de tempo, por exemplo, em um dia, quantas vezes você escova os dentes? Em um dia, qual a frequência você penteia os cabelos? Meninas, em um dia, qual a frequência vocês passam batom? Eu sei que passa uma vez, depois passa duas, passa três. Então, Hertz conseguiu medir quantas vezes um mesmo evento acontece em um espaço de tempo. Então, olha só aqui comigo. Dentro desse espaço de tempo, que eu vou colocar como se fosse, vou sugerir 1 segundo ou 1 milissegundo, eu consigo ter um evento positivo. A gente entende aqui um pouquinho de matemática, né? A gente sabe que a onda que vai para cima, ela é positiva e a que vem para baixo é negativa. Lembrando ali da tia Raimundinha e do nosso terrível plano cartesiano, que põe a gente para chorar, mas ele vai ser útil para a gente por toda a vida. Oh, não! Plano cartesiano na instrumentação cirúrgica também. Plano cartesiano, galera. Então, olha só. Então, o que Hertz descobriu? Que dentro de um espaço de tempo, um evento acontece em um ciclo. Existe um ciclo que ele começa e termina. Então, esse ciclo, ele começa positivamente, depois ele passa negativamente até a sua neutralidade. Então, este é um ciclo, esse eu posso chamar de 1 Hz, tá? Esse é o ciclo de 1 Hz. Então, é uma grandeza medida de um ciclo, de um evento que acontece num ciclo de tempo, num espaço de tempo. E isso ajuda muito para que a gente entenda um pouco mais na frente a estimulação. Então, com isso, a gente consegue medir 2 Hz, 3 Hz dentro de um espaço de tempo, tá? Então, olha, aqui tem 2 ondas, eu consigo ver em um espaço de tempo, nesse mesmo espaço aqui, eu tenho 2 eventos. Eu tenho o primeiro evento, a neutralização do primeiro evento, e entro com o meu segundo evento. E você pode perceber que quanto mais eventos eu coloco, menor fica a onda. Olha só aqui. 1 evento, 2 eventos, 3 eventos. Então, aqui eu passo a ter 3 Hz, 2 Hz e 1 Hz. Então, em um espaço de tempo, eu posso colocar quantos Hz eu conseguir, mas eu consigo medir isso aí. Tá certo? E porque, nossa, Jonatas, mas esse negócio é chato. Calma, respira, porque a gente vai chegar onde a gente quer, para que vocês entendam que, de fato, a gente quer construir de conhecimento. Então, o outro conceito importante que a gente precisa entender é a largura do pulso. Então, como eu não tenho uma fita métrica para medir, né, essa onda que acontece, essa frequência, eu preciso medir isso aí. Isso é medido como? Em milissegundos. Tá? E esse tempo, ele é aplicado diretamente à frequência, porque eu preciso saber qual a frequência que eu estou aplicando, qual o tamanho, né? Qual a largura desse pulso, dessa onda que eu estou aplicando no meu paciente. Entendeu? Quantas ondas eu estou aplicando. E para eu medir isso, eu consigo medir isso através dos milissegundos. Quantos pulsos eu vou ter dentro dos milissegundos que vão ser estipulados por mim através da programação do equipamento. E o outro conceito elétrico, esse aqui é um pouquinho chato, mas é importante. Vocês podem ver que aqui tem várias ondas, né? E esse conceito chamado voltagem, ele é um conceito que ele é muito importante, principalmente na hora da estimulação, porque a voltagem é a força de energia que eu vou aplicar, né, em determinado local. Vocês podem observar aqui que eu tenho várias ondas no mesmo espaço de tempo. Então, quanto maior o meu pulso, quanto mais pulsos no menor espaço de tempo, maior é a minha voltagem. Olha só como o conceito está sendo construído.
se eu tenho 1 milissegundo e nesse mesmo 1 milissegundo eu tenho 5 Hz, significa que a força de voltagem ela é grande. Eu estou aplicando muita energia num espaço de tempo muito pequeno. Então, isso vai ser aplicado aonde? No paciente. Então, eu preciso saber controlar isso, porque eu preciso saber que área que está sendo tratado, que nervo que eu vou tratar, para que eu consiga aplicar a energia certa, a energia correta, para que eu não cause danos ao paciente, entendeu? E nem faça um tratamento ineficaz, beleza? E agora a gente vai para a última grandeza dos conceitos elétricos que a gente precisa entender em relação ao nosso procedimento, que é a impedância. E o que é a impedância, gente? A impedância, ela é a resistência que um tecido, uma estrutura oferecem para passagem de corrente. Imagina que, e isso é uma grandeza diretamente proporcional, quanto maior a impedância, quanto mais resistência oferece a estrutura, maior a impedância, tá? Vamos supor, eu tenho uma corrente elétrica para passar numa tábua de madeira, né? Eu vou precisar de muito mais voltagem para poder ultrapassar isso aqui, porque aí vai oferecer muito mais resistência, tá? Isso vai me ajudar no quê? Eu vou já falar para vocês aonde que isso vai me ajudar, beleza? Todo mundo está conseguindo entender? Alguém tem alguma pergunta antes de eu entrar na próxima linha de conceito? Beleza, tudo jóia. Tem uma pergunta aqui que eu já vou até responder, tá? Vou botar aqui. O paciente diz a frequência suportável ou vai depender do quadro clínico? Jéssica, eu já vou chegar na parte de estimulação. E na parte de estimulação, vou te explicar quanto é que o paciente suporta e como que ele suporta isso. Tá? Porque esses procedimentos são feitos com o paciente acordado, na grande maioria das vezes, ou sedado, levemente sedado, porque ele precisa ser responsivo com o cirurgião. Mas eu vou já te responder isso aí, viu? Excelente pergunta. Opa. Pergunta anterior, vamos lá. Qual é a pergunta? Não tem não, tem? Seria o antigo Beer? Não, não é o antigo Beer, tá? Não é. Vamos lá, vamos avançar aqui. Nós estamos indo bem, acho que está todo mundo conseguindo entender, tá? Vamos avançar aqui. O gerador. E agora eu quero falar para vocês um pouco do que compõe, né, esse contexto todo de radiofrequência. Nós temos algumas coisas de engenharia clínica que são necessárias para que a gente realize o procedimento. Eu coloquei aqui 3 geradores para vocês observarem. São as 3 marcas que estão mais top no mercado. Você vai encontrar várias marcas, mas hoje existem um padrão ouro da radiofrequência, e essas são as 3 marcas que são o padrão ouro da radiofrequência. Se tem alguma coisa que já mudou, eu de fato desconheço, mas até agora, segundo todas as pessoas que eu consulto, e esses geradores são os 3 geradores padrão ouro. Esse procedimento é executado dentro do centro cirúrgico ou na clínica mesmo? Tá, tem uma pergunta aqui relevante, tá? Aqui do Paulo. O Paulo está perguntando se esse procedimento acontece dentro do centro cirúrgico ou na clínica mesmo. Paulo, é assim, existem clínicas que têm um aparelho de raio-x, aí o cara consegue fazer isso na clínica dele mesmo. Ou se esse cirurgião faz esse procedimento com auxílio como é que eu posso dizer? De ultrassom, aí ele faz. Mas necessariamente ele precisa ter um anestesista do lado, porque a gente simula nesse procedimento
a dor que o paciente está sentindo nas crises dele nas crises. Então, opa, aconteceu alguma coisa aqui, eu não sei o que foi. O que foi? Parou o meu slide ali. Então, como ele simula essas dores, esse aparelho, o paciente ele precisa ser sedado e tal. Então, assim, normalmente o cirurgião recomenda que seja feita no bloco cirúrgico. Olha, voltou de novo para o começo lá. Vou já voltar aqui para a aula, gente. Vai responder aqui a dúvida do nosso amigo. Eu parei bem aqui. Só um minutinho. Beleza. Share. Screen share. Guia do Chrome. Ok. Ok. E aqui está desligado. A apresentação. Clica 2 vezes na tela. Normalmente é F5, né? Não é aqui. Comando F5. Bem-vindo ao VoiceOver. O VoiceOver descreve em voz alta os... Gente. É isso aí. Bom, não vou parar, vou tocar daqui, entendeu? Deixa assim, eu posso ir. Vambora. Cara, por que ficou assim? Vambora. Então, vamos continuar. Então, existem alguns geradores que eles... Essas aqui são as 3 marcas mais conhecidas, como eu estava falando. Mas esses caras são os caras que geram energia, são os controladores de tudo que acontece durante a cirurgia. Aqui é onde a gente gerencia a frequência, os milissegundos, onde a gente gerencia a voltagem, onde tudo acontece para poder chegar no paciente o que ele precisa de tratamento. Essa corrente, que é gerada por esse gerador, ela é transferida para esse paciente através desses caras aqui, que são chamados de eletrodos, tá? E a gente... eles se conectam no equipamento através de um cabo, tá? Ele tem um cabo, alguns têm algumas extensões, outros têm vários modelos de extensão, mas eles se conectam a esse gerador para conduzir essa energia produzida por esse gerador através destas ponteiras que ficam na ponta desses eletrodos, tá? Esses aqui são os eletrodos. Você pode ver que esse é mais curto, esse é mais longo, e isso varia, tem vários tamanhos, nós temos tamanhos de 5 milímetros, de 10 milímetros, e centímetros, perdão, e de 15 centímetros, isso varia de acordo com o procedimento e de acordo com o tamanho da massa do paciente. Se o paciente for um paciente maior, ele precisa de algo maior para poder alcançar o ponto-alvo. Então, você precisa de uma agulha mais comprida ou uma agulha mais curta, então você vai ter isso através desses eletrodos que são fabricados para esse fim. Essa aqui é a placa de aterramento, semelhante à placa de bisturi, e é semelhante também à eletrocirurgia, onde existe um ponto de entrada de energia, e essa energia, quando entra em contato, ela precisa de um ponto de saída, ela procura esse ponto de saída. Então, o equipamento ele está treinado, ele está calibrado, ele está programado para só funcionar se de fato ele encontrar esse ponto de saída de energia. Se ele não encontrar, ele trava, ele começa a dar problema, ele começa a não funcionar, justamente porque esse ponto de energia, de saída de energia, não está ativado. E essas aqui são as cânulas, gente. São as cânulas por onde o cirurgião acessa o ponto da dor. Tá? Então, elas têm vários comprimentos, assim como os eletrodos. Tem as pequenininhas aqui de 50, né? 5 centímetros, são 50 milímetros. Nós temos cânulas aí de 10 centímetros e cânulas de 15 centímetros, como vocês podem observar aqui. Cada uma serve para um procedimento diferente, cada uma serve para uma região diferente ou para um tamanho diferente do paciente.
E nessas cânulas, se vocês puderem observar, aqui na ponta, ela não é preta, olha. Se você observar bem aqui, essa cânula não é preta, ela é preta da parte do canhão até aqui, mas bem aqui ela é prata, ó. Tanto nessa quanto nessa. Essas pontas que são desencapadas, isso aqui é um isolamento que a cânula tem, tá? Essas pontas desencapadas, elas são chamadas de pontas ativas da cânula. E essas pontas ativas, elas têm a função de liberar a energia aqui em forma de calor, tá? Então, é aqui que a coisa acontece, que o calor acontece. Por que ela não é inteira desencapada? Porque eu ia gerar um calor durante todo o trajeto da cânula. Isso seria um problema, entendeu? Poderia causar queimadura desde a pele do paciente até o ponto-alvo da cirurgia. E não é o que a gente quer. O que a gente quer é causar uma lesão exatamente lá no ponto da dor do paciente. E nós temos também os gauges. Não sei quem sabe o que é gauge. Gauge é a espessura da agulha. Nós temos nós temos cânulas de 18 gauges, de 20 gauges, de 22 gauges. Só para ter um comparativo e vocês entenderem o que é o gauge, é igual o gelco, né? Nós temos gelco 14, gelco 18, gelco 22, gelco 24. Esses são os gauges do gelco, tá? E as cânulas de punção também são iguais. Nós temos cânulas mais estreitas e nós temos cânulas mais espessas, né? E isso também varia de acordo com a escola de formação do cirurgião. Olhando aqui, a gente consegue ver o sistema do procedimento. Olha só o que acontece. O gerador, tá? É mais ou menos esse aqui é o sistema todo. O gerador vai gerar corrente que vai ser levada pelo eletrodo até o paciente, tá? Essa energia vai correr o paciente procurando um ponto de saída, e esse ponto de saída é a placa de aterramento. Se ele não encontrar, o gerador vai travar. Mas se ele encontrar, segue o fluxo dessa energia e ela retorna para o gerador novamente, para ser dispensada novamente para o paciente. Então, este aqui é o fluxo da energia que é liberada durante o procedimento. Beleza? Dessa mesma forma funcionam os bisturis elétricos. O bisturi bipolar funciona um pouquinho diferente. Quando a gente tiver a oportunidade de falar um pouco sobre eletrocirurgia, sobre energia, eu tenho como explicar para vocês como é que funciona o bipolar, monopolar, função spray, função Y, Z, e a gente tem como explicar isso tudo para vocês. Então, este aqui é o sistema, placa de aterramento, né, e o eletrodo de punção do paciente. Claro que o paciente não fica nessa posição, isso aqui é só um exemplo, para a gente poder entender o funcionamento da corrente, tá? Isso aqui não é nessa posição que é feita a cirurgia. Beleza. E a corrente, Jonatas? Tu me falaste que essa corrente é uma corrente de 500 mil Hz. Sim. Essa corrente de 500 mil Hz, ela gera um calor, tá? Um calor de 80 graus. Olha só como esse negócio esquenta. O bagulho é doido mesmo. Então, olha só. Existem dois tipos de corrente que esse gerador faz. A primeira corrente é a corrente contínua. O que é corrente contínua? Ele vai liberar os 500 mil Hz, tá? De forma contínua, como diz a corrente, tá? De forma contínua e controlada. Controlada como? Através da frequência, da voltagem e dos milissegundos. Então, isso já vem programado de fábrica, a grande maioria, a não ser que você vá fazer uma lesão em um ponto muito diferente, então aí a gente muda, o cirurgião tem cirurgião, pode querer menos, pode querer mais, isso valia, mas normalmente, 99%, mais uma vez, vou repetir, fazem com a mesma corrente programada de fábrica. E essa corrente produz um calor de 80 graus. Qual é a função dessa corrente? Jonatas, a função desta corrente é causar uma lesão, uma queimadura mesmo naquele tecido. Nossa, ele vai queimar aquele tecido? Exatamente. Deixa eu voltar aqui para o conceito, já que eu estou aqui nessa página, vai ser bem fácil de eu voltar. Deixa eu voltar bem aqui para vocês, vou deixar bem claro para vocês. Beleza. Então, essa corrente vai ser gerada pelo gerador
de forma contínua, ela vai ser conduzida pelo eletrodo, que vai ser introduzido dentro da cânula de punção, tá? Que vai atingir um ponto-alvo. Lembra que aqui nessa região, a gente tem dois tipos de nervos. Nós temos um nervo motor e um nervo sensitivo. O nervo motor é responsável pelo movimento e o nervo sensitivo é responsável pela sensibilidade. Ele recebe a sensação de dor e manda para o cérebro. Quem que eu quero lesar aqui? Quem que eu vou eliminar daqui? Quem que eu vou queimar aqui? Eu vou queimar um nervo que que produz a dor. Nossa, eu vou queimar esse nervo? Sim, eu vou queimar esse nervo. Porque o que acontece? Vamos supor, eu tenho esse dedo aqui, ó. Se eu espetar esse dedo bem aqui, eu vou sentir dor. Eu vou sentir que eu estou espetando. Mas, se eu cortar esse dedo, vamos supor que eu chegue aqui e corte esse dedo. Pá! Esse dedo não tem mais contato com a mão. E eu pegar esse dedo e espetar com uma agulha, meu cérebro vai entender que está doendo? Não, porque ele não está mais conectado. E é exatamente essa a intenção desta lesão. É fazer uma desconexão deste nervo que leva o estímulo doloroso por causa daquela região que está sofrendo com alguma patologia. Ele vai tirar o contato desse nervo com esse estímulo doloroso e assim aliviando a dor do paciente. Olha que bacana. Tem uma pergunta aqui que eu já estou vendo aqui. Deixa eu olhar aqui de perto que eu não enxergo direito. Por favor, a nível funcional, a infiltração seria etapa após a estimulação, certo? Deixa eu te explicar, Dayana, né? Dayana é o seguinte, tem um passo a passo da cirurgia e eu vou já falar desse passo a passo e a gente vai chegar aí. Agora, se tu estás falando de infiltração, existem uma sequência para chegar até a cirurgia, até o último tratamento, que é, no caso, a artrodese. Primeiro, o paciente faz um bloqueio químico, que é isso aqui, só que feito através de fármacos, tá? Segundo passo do tratamento é fazer um bloqueio físico, que é, no caso, esse, que é um bloqueio feito de forma térmica, de forma física, entendeu? Emissão de calor. Se mesmo assim a dor persistir, o paciente continuar com o problema, aí passa para a artrodese, entendeu? Esses são o passo a passo. Mas se você estiver me perguntando sobre passo a passo da cirurgia, a infiltração sempre é o último passo, tá? Primeiro ele faz a estimulação, que é a neurolocalização, depois ele faz a lesão e por último ele infiltra, tá? E se ele for fazer modulação, aí ele faz a modulação e, por último, infiltra. Normalmente é esse o passo a passo que eles fazem. Beleza? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Se não respondi, fala aí que a gente, de repente eu não entendi, eu posso te responder de outra forma. Joia? Show. Dayana, tipo de tratamento de canal. Não entendi, Dayana. Tratamento de canal. Não entendi, desculpa. Você está falando... só para eu entender, só especifica mais. Oi? Opções de tratamento que ela está falando. Não entendi. Opção de tratamento? Isso. Ela entendeu. Joia. Então tá, que eu estou lendo aqui a pergunta, sem ter que voltar para a gente não ter que perder de novo aqui a nossa conexão com o nosso slide, não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. Eu gosto de ver aqui, cadê? Põe aqui para mim. Isso. Então vamos lá. Então o que acontece? Quando ele gera esse calor, ele literalmente tira a conexão desse nervo que leva o estímulo doloroso para o cérebro. Então quando eu elimino essa conexão, essa dor ela é aliviada, tá? Vamos descendo aqui para onde nós paramos. Beleza. E a segunda corrente que esse gerador gera é a corrente pulsada. O que é a corrente pulsada? É uma corrente de 500 mil Hz que ele gera, só que em forma de pulsos, tá? E ele faz esses pulsos
E esses pulsos fazem com que esse calor não chegue a 80 graus, ele chegue apenas a 42 graus, que é o que a gente chama de modulação da dor. O que vai acontecer? Eu vou já explicar lá na frente como que funciona a corrente pulsada, como que isso trabalha no tratamento do paciente, tá? Olha, tem aqui, que bacana. Então, a corrente contínua, como eu falei, ela vai gerar um calor aqui nesse nervo, ó, que ele emite a dor para o paciente. Então, eu vou eliminar esse estímulo doloroso e o paciente vai parar de sentir dor. Então, a corrente contínua vai gerar um calor de 80 graus, justamente para eu eliminar aquele ramo nervoso naquela região que leva o estímulo doloroso para o paciente. E aí eu tenho a segunda corrente, que é chamada de corrente pulsada. E essa aqui é a que eu queria explicar legal para vocês, que é a que faz a modulação da dor. Meu GIF não está funcionando. Poxa. Queria tanto que funcionasse. Não tá parado. Tá tudo parado. Beleza. Então, olha só. A corrente pulsada, qual que é a função dela? Normalmente, ela é utilizada em nervos motores. Nossa, Jonathan, mas como é que eu vou queimar um nervo motor e o meu paciente vai ficar sem movimento? Não. Essa corrente pulsada de 42 graus, ela tem a função de criar um campo magnético para desestabilizar o impulso doloroso. Como assim desestabilizar um impulso doloroso? O que é isso que você está falando para a gente? Presta atenção. Eu queria que essa imagem estivesse funcionando aqui, mas ela não está. Que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é uma foto de uma membrana nervosa, de uma membrana, tá? Do lado de fora, nós temos sódio, tá? Do lado externo desta membrana e do lado interno da membrana. Se embananam nessa trocada porque essa camada magnética, ela faz com que essa troca de eletrólitos pela membrana, ela aconteça de forma desordenada. Com isso, o estímulo doloroso não chega no cérebro. Mas como o nervo não é motor, não. Os nervos, nesse caso da coluna, o nervo é misto. Então, nesse caso, quando você gera uma energia, uma corrente pulsada, esse nervo misto, que tem a função tanto dolorosa quanto motora, ele é impedido de voltar com esse estímulo doloroso, sem afetar o meu estímulo motor. Beleza? Então vamos lá. Como que funciona a estimulação? Nós temos dois tipos de estimulação, inclusive já até fizeram uma pergunta aí em relação a testes, né? E a gente tem isso aí em relação a esses testes. Como que funciona? No momento do procedimento, a gente tem como saber aonde que a gente está, como que a gente vai se localizar. Existem duas formas de se localizar. Através do raio-x, e o raio-x só vai me mostrar osso, como eu falei para vocês, e existe uma localização exata, mas devido à variação anatômica, existem maneiras da gente fazer essa localização. Como? Fazendo estímulos a este nervo que a gente vai precisar fazer a lesão. E que estímulos a gente vai fazer? A gente vai fazer dois tipos de estímulo. O primeiro estímulo que a gente vai fazer é o estímulo motor, e o segundo estímulo é o estímulo sensitivo. Então, olha só como é que vai funcionar isso aí. O cirurgião ele vai puncionar o paciente e vai colocar o eletrodo por dentro da cânula lá no paciente, tá? E, quando ele coloca essa cânula, ele precisa saber exatamente onde ele está. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer um raio-x, e esse raio-x vai mostrar para ele onde que está a ponta da cânula dele. Com a ponta dessa cânula, o que ele vai fazer? Ele vai deixar um local mais próximo ao nervo sensitivo. Mas como ele vai saber se ele está no sensitivo ou no motor, além da localização? E se o paciente tiver uma variação anatômica? Como que isso vai funcionar? Jonatas, é simples. Olha só, presta atenção. O equipamento,
ele tem uma programação para esse tipo de estimulação, tá? Para estimulação sensitiva, o que ele vai fazer? Existe um pulso programado em milissegundos. Ele pode ser 1, 2 ou 3 milissegundos. Isso já vem programado de fábrica, tá, gente? Quando a gente muda para nervos muito específicos, isso pode mudar, sim. Tipo nervos intercostais, nervo frontal, entendeu? Então, aí a gente muda isso aí, mas raramente você vai ver um cirurgião fazendo esse tipo de procedimento, tá? Então, você vai precisar, não vai precisar mexer nessa parte da programação, para mexer na estimulação sensitiva. Isso aqui é para mostrar para vocês em quantos milissegundos pode ser programado os pulsos, né, dessa estimulação. E a frequência, lembra da frequência que eu falei? Pois é. Então, essa frequência ela pode ser em 50, em 75 e em 100 Hz. Tá? Lembra da frequência? A frequência, ela me diz, né, quantos eventos vão acontecer num espaço de tempo. Joia? Então, olha só agora, a voltagem. A voltagem, ela vai de 0,1 a 0,5 volts. Isso significa a força elétrica, a quantidade de energia que eu vou colocar nesse paciente. Isso eu estou falando de nervos sensitivos, tá? Em relação aos nervos motores, o que eu tenho aqui nessa programação? Os mesmos milissegundos, 1, 2 e 3 milissegundos. A frequência já muda, tá? A frequência, pode ver que ela é menor em relação à frequência da estimulação sensitiva. Então, tem uma frequência de 2, 5, 10 ou 20 Hz. Isso a gente pode fazer essa programação, tá? E a voltagem é maior. Olha só agora como que funciona a coisa. Se eu vou fazer uma estimulação que eu quero uma resposta motora, eu preciso de mais energia, de mais volts. Mas, se eu for fazer uma estimulação sensitiva no paciente, que é uma estimulação que vai gerar dor no paciente, eu vou usar uma força de energia menor, tá? E a mesma coisa aqui, ó, já a frequência, ela é menor na estimulação, e na dor, eu preciso de uma frequência maior, de muito mais eventos, muito mais hertz, para poder gerar aquela voltagem que eu preciso para causar o estímulo doloroso. Então, o cirurgião funciona lá, e ele vai, primeira coisa que ele precisa saber, estou no nervo motor ou estou no nervo sensitivo? Então, vamos fazer um teste motor. Então, ele vai, coloca lá, e a gente começa a fazer o teste, liberar essa energia. Quando a gente libera essa energia no paciente, a gente aumenta a voltagem. Isso a gente faz manualmente. A gente começa, ó, doutor, 0,1, 0,2, 0,3, meio, 1, 1,5, 2, 3 volts, tem médicos que querem 20 volts até, 3 volts, na verdade, até, 5 volts. Então, nesse momento, eu vou liberar pelo gerador essa energia, e quando chegar lá, se eu estou fazendo uma estimulação motora, obviamente, eu quero uma resposta motora. Se a resposta for positiva, o paciente mexer a perna, significa que eu estou no nervo motor, então eu não posso fazer a minha corrente contínua. No máximo, uma corrente pulsada. Beleza? Isso é muita atenção. Se eu estou no nervo motor, não posso fazer corrente contínua, porque se eu lesar o nervo que traz impulso, que vai fazer o movimento do membro do paciente, esse paciente pode perder o movimento desse membro. Tá? Então, uma pergunta. Esse material das cânulas são descartáveis ou pode ser utilizado? Cânulas são descartáveis, tá? São agulhas, igual agulha de punção venosa e tal, só que igual de hack, só que elas são grandonas também, assim, igual de hack. E são descartáveis, são OPME. Beleza? Fiz o estímulo motor. Se deu positivo, o cirurgião quer fazer motor, quer fazer gânglio ali de L5, de L2, enfim, quer fazer ali, então ele vai fazer modulação da dor, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Mas ele não quer fazer isso, ele vai fazer uma lesão, ele quer acabar com a dor do paciente, então ele não pode fazer uma lesão ali. Então ele tem que reposicionar a cânula dele, porque eu estou no nervo motor. Fiz a estimulação motora, resultado positivo, a perna mexeu, e literalmente mexe a perna do paciente. Se esse resultado for positivo, o que acontece? O meu paciente, eu estou no nervo motor e não posso fazer uma lesão. Então, eu vou fazer
né, um reposicionamento com auxílio do raio-x e repetir o teste. Na hora que eu repetir o teste e esse estímulo der negativo, esse paciente não respondeu ao estímulo motor, tá? Ele não gera dor esse estímulo, tá, gente? Já antecipando, se caso alguém pergunte, não é um estímulo que gera dor, é um estímulo que gera movimento. É uma corrente elétrica que você encosta lá e ele gera um movimento na perna do paciente. Tá? Aí o paciente não pode mexer ali a perna e nem o músculo da perna. Se isso acontecer, tem que ser reposicionado. Feito isso, reposicionado a agulha, estímulo negativo, não teve nenhum estímulo motor, então estamos de fato no nervo sensitivo. Alguns cirurgiões daí já partem para a lesão e outros gostam alguns que gostam, tem treinamento para testar o estímulo doloroso do paciente, para saber se é de fato aquela região que está doendo. Então, como ele faz? Ele vai fazer um estímulo sensitivo. E esse estímulo ele é feito muito lento, muito devagar. Porque esses pacientes que vão fazer esse tipo de tratamento, eles já sentem dor, tem crise de dor. Então, nesse momento, o paciente está responsivo, tá? Ele está acordado, e a gente vai simular a crise dele. Imagina, gente, eu vou simular a crise dele de dor, tá? Então, nesse momento, o cirurgião vai dizer, vamos fazer um teste sensitivo. Aí eu vou mudar no equipamento da programação do motor para o sensitivo, eu vou sair ali dos 2 Hz, vou para 50 Hz, tá? Onde eu vou ter uma frequência maior, num pulso menor, e a voltagem, só que a voltagem vai ser menor, força elétrica vai ser menor. Então, eu vou começar ali com 0,1 até no máximo 1,5, porque normalmente quando eu estou no 0,3, 0,5, o paciente já está referindo dor, alguns até choram de dor no 0,3. A gente nem vai muito longe, porque simulou a crise de dor dele. Então, o cirurgião teve o segundo sinal positivo de que ele está no lugar certo para fazer a lesão no nervo certo que vai ocasionar, que está ocasionando a dor nele. Beleza? Deixa eu descer para o próximo aqui. E então, Jonatas, e as aplicações dessa energia? Onde que eu posso aplicar essa tecnologia de radiofrequência? Essa tecnologia, ela tem várias indicações, gente. Ela pode ser aplicada na dor neurogênica, que essa dor neurogênica ela pode ser no joelho, pode ser no quadril, pode ser no ombro, pode ser nas articulações, né? A gente pode tratar, hoje em dia já existe radiofrequência para tratar vários tipos de dores neurogênicas, além da coluna, tá? A segunda aplicação da radiofrequência, que com uma frequência maior, num calor diferente, e isso a gente pode ver numa outra situação, é a radiofrequência aplicada aos tumores ósseos. Então, já existe um tratamento específico para um tumor específico ósseo, chamado osteoma osteoide, e ela trata, através de uma lesão de calor, né, ela trata este tumor. E ele precisa estar num estágio específico, ele tem uma indicação muito específica para poder acontecer essa lesão, e o paciente sair beneficiado disso. Uma cirurgia também não muito agressiva ao paciente e de resultados excelentes, tá? E também existem radiofrequências que são indicadas para tumores hepáticos, tá? Então existe também uma indicação para o tamanho do tumor, para o estágio do tumor, para que essa radiofrequência tenha eficácia de fato. E, além disso, ainda tem outros tumores, tumor de tireoide, enfim, que a gente pode tratar com radiofrequência. É a mesma radiofrequência que é utilizada para dor? Não. Já vou responder que não. Cada uma tem uma programação diferente em relação à energia que o gerador vai gerar e vai deliberar para tratar o ponto patológico, seja ele de dor, seja ele um sarcoma. Tá? Então, a gente precisa estudar, mas a gente precisa também saber as várias aplicações que hoje a radiofrequência já está tratando as várias doenças. Então, vamos lá, gente. Vamos entender um pouquinho do procedimento, do passo a passo, para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje. Primeira coisa que o cirurgião vai fazer é fazer uma punção. Tá? Como a gente pode ver aqui, o cirurgião vai fazer uma punção no paciente com a cânula de punção, tá? Feita essa punção, ele vai fazer a localização com a radioscopia ou com o aparelho de ultrassom, se ele for fazer com uma cânula ecogênica, tá? Então,
Aqui vocês podem observar na figura que nós temos as cânulas, a gente consegue observar através da radioscopia o posicionamento das cânulas aqui ao redor das facetas, tá ok? Feito a punção, a gente começa o segundo passo do nosso procedimento, que é quando ele tiver com todas as cânulas puncionadas, ele vai colocar os eletrodos e a gente vai começar o processo de estimulação. A gente precisa saber se essas cânulas estão, de fato, no nervo sensitivo, então a gente vai fazer um teste motor para ver se não está no nervo motor, porque se ele for tratar uma lesão, se ele for tratar uma dor, ele vai lesionar só o nervo sensitivo, que é o cara que leva a dor para o cérebro, como a gente já falou antes. Então ele vai fazer uma lesão ali, uma lesão de calor, para impedir que esse estímulo doloroso chegue no cérebro. Então, nesse momento, ele vai fazer a estimulação motora, para ter certeza que ele não está no nervo motor. Em seguida, vai reproduzir a dor do paciente, claro que num estágio mais leve, né, através de um estímulo sensitivo, e isso vai dar mais uma confirmação de que ele, de fato, está no nervo sensitivo. Ele vai ter a primeira confirmação pela localização da radioscopia, a segunda através da estimulação motora, e a terceira confirmação ele vai ter através da estimulação sensitiva. Nesse momento, né, que é o passo 3, ele vai iniciar a lesão. Então, a gente lá no nosso equipamento vai dar um start, vai perguntar para o doutor, ele vai dizer, ó, lesão. Então, a gente vai confirmar com ele se é a lesão que ele quer, como é um tratamento para dor, ele vai fazer uma lesão contínua. Essa lesão contínua, que é como nós falamos na frente, é uma lesão de 80 graus durante 1 minuto e meio. Então, durante 1 minuto e meio, a máquina vai estar gerando aquela energia e disparando isso conduzindo através de um eletrodo até o ponto para fazer uma lesão naquele nervo que está conduzindo a dor até o cérebro e para aliviar ali o paciente. No caso de alguns cirurgiões, vai existir o passo número 4, que é o passo de fazer a lesão pulsada. Depois que ele faz todas as lesões, ele pode querer fazer a lesão pulsada, ele vai querer fazer a lesão, desestabilizar o estímulo doloroso nos nervos mistos. Então ele vai colocar lá, vai fazer a lesão pulsada de 42 graus, tá, gente? Muito importante. Toda vez que você clicar na opção pulsada no equipamento, tem que aparecer na programação 42 graus. O tempo ele varia de cirurgião para cirurgião. A programação de fábrica vem 2 minutos e meio, tá? Mas tem cirurgião que gosta de fazer 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, isso varia de cirurgião para cirurgião. Mas de fábrica vem os 2 minutos e meio, e se ele te perguntar, mas e aí, vou fazer isso mesmo? Sim, faz os 2 minutos e meio, que é o recomendado, e tá tudo certo, não vai dar nada errado. Tá? Então, aí ele vai fazer esse procedimento. Uma outra pergunta que fizeram foi em relação à infiltração. Toda vez que ele termina uma lesão, ele faz uma infiltração com corticoide, tá? Ele faz um preparado lá de algumas substâncias, que é um corticoide mais um anestésico, que pode ser com vasodilatador ou sem o vasodilatador, isso é a escolha do cirurgião, assim como o corticoide também é a escolha do cirurgião. Tá? E ele faz esse preparado e você deixa na seringa, e toda vez que ele tirar o eletrodo, você dá a seringa para ele e ele vai injetar, através do eletrodo, essa solução, tá? Para poder complementar ali a reação inflamatória que esse eletrodo vai causar ali na região. E para a gente finalizar, não poderia sair sem mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá, meu filho. Agora é a hora. Beleza, gente? Então aqui, ó, nós temos o equipamento de radiofrequência. Eu vou pausar aqui para a gente ir por partes, tá? Então a gente tem aqui os volts, tá bom? Nós temos a temperatura, isso aqui vai ser uma lesão contínua. Nós temos a temperatura que está sendo aplicada, e aqui a gente tem um gráfico. Pode ver que a linha vermelha significa o calor, e a linha azul significa os volts que estão sendo liberados para gerar esse calor. A quantidade de energia que está sendo liberada para chegar nesse calor de 80 graus. Isso nos 4 canais que esse equipamento possui, tá?
Aqui é o start, onde eu dou o start para poder liberar a energia para poder fazer a lesão no paciente. E aqui a gente pode ver, ó, eletrodos, o modo estimulação, aqui a radiofrequência térmica, muito importante isso, que a gente pode chamar de contínua, tá bom? Em alguns equipamentos isso pode mudar de um para o outro. E em seguida a gente tem a pulsada, olha, RF pulsada, que é a de 42 graus. Beleza? Então eu vou dar um play aqui de novo no vídeo para a gente poder observar o procedimento acontecendo. Então, ó, o equipamento está mantendo a temperatura, esses são os eletrodos, tá? Estão conectados na punção do paciente e a cirurgia está acontecendo. E nesse momento, durante 1 minuto e meio, a gente pode observar que aqui a gente tem um timer, e a máquina, quando encerra esse 1 minuto e meio, ela corta a energia, imediatamente. Tá? Ela corta a energia e ela não continua. Se ela não identificar a placa, ela não libera energia. Então, a máquina vem com um monte de barreiras para a gente poder não cometer nenhum tipo de deslize, porque a gente está lidando com uma área muito nobre do paciente. Beleza? Então, gente, esse era o nosso primeiro módulo do nosso Meet, sobre radiofrequência. Esses são os nossos contatos, como a gente falou no início, né? Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui até agora com a gente, assistindo essa aula. Eu sei que não é fácil, eu sei que está tarde, amanhã muita gente vai trabalhar, mas eu quero dizer para vocês que todo sacrifício em prol do nosso crescimento pessoal, ele de fato vale a pena. Tá certo? Eu vou fechar aqui a minha tela para a gente abrir agora para nossas perguntas, né? Para que a gente possa responder todas as perguntas que a gente tiver sobre este assunto. Vou fechar aqui meu stream e vou botar a minha... Beleza! Voltei, galera. Gente, alguma pergunta em relação ao assunto de hoje? Vamos lá. Eu estou olhando aqui. Rápido, antes que o povo saia. Beleza, beleza, beleza. Acabei de fazer uma besteira aqui, mas eu voltei. Tá, gente? Vamos lá. Eu acho que... Eu espero... uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês. Galera, a gente está aqui fazendo essa aula e eu queria pedir para vocês que, se vocês gostaram dessa aula, se foi bacana, se vocês têm perguntas, vocês podem deixar perguntas. No link aqui embaixo, eu acho que aqui embaixo deve ter o joinha, se vocês puderem ajudar o nosso canal dando um joinha para nossa aula aí, se você gostou mesmo dessa aula, tá? Aproveita, já se inscreve no canal, deve ter ativa o sininho vai ajudar aí a gente a você receber todas as notificações da nossa aula. E tem uma pergunta aqui, ó, uma pergunta que pode parecer, mas pode ser usada nas cores de nervo, nas dores de nervo ciático. Sim, normalmente, Paulo, essas dores, elas acontecem por compressão radicular, né? Então, quando elas acontecem, quando ela começa a irradiar ali para o ciático, significa que a compressão lá em cima, em alguma dos níveis ali da coluna, já há uma compressão. Aí o cirurgião vai te pedir um exame de imagem, e através desse exame de imagem, ele vai definir de que ponto ele vai partir o tratamento dele. Se ele vai começar com uma infiltração
com um bloqueio químico, que o princípio é semelhante a esse, só que ele vai entrar com um fármaco, ou se ele vai partir direto para uma radiofrequência, para depois partir para uma artrodese, se for o caso da indicação. Beleza? Gente, pode perguntar, não tem dessa não tem pergunta besta. Não existe pergunta besta quando a gente está aprendendo. Toda pergunta, ela é pergunta. São dúvidas. E eu respeito muito isso, porque eu sei quais são as minhas dificuldades hoje, e eu sei quais foram as minhas dificuldades no começo. E é muito bacana a gente poder estar aqui para poder dividir essas experiências, falar um pouco para vocês. Eu tenho alguns colegas aqui de trabalho também que estão aqui comigo. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui prestigiando. Eu sei que não é fácil ficar aqui até tarde. E assim, gente, tem muita coisa ainda aí que promete. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Hoje nós mandamos um e-mail para a emissão de certificado. Nesse e-mail tem um link que tem um formulário. E nesse formulário é importante que você preencha com seus dados para que a gente possa emitir o certificado para os alunos do evento. Tá joia? Então não esquece, já procura lá na caixa de entrada, procura em todas as pastinhas. Eu já estou resolvendo essa questão do meu gerenciador de e-mail, que ele vai mandar certinho para a caixa de entrada. Mas se tu encontrares em outra caixa que não seja a caixa principal, marca como confiável, que aí o e-mail vai chegar diretamente na tua caixa principal e vai ser mais fácil a gente poder manter essa comunicação e você receber todos os nossos e-mails com as informações dos eventos. Outra pergunta aqui, usa somente um eletrodo? Não, usa, dependendo, tem equipamento que oferece um canal, que a gente chama de, vai usar só um eletrodo. Existem equipamentos que oferecem 3 canais e existem equipamentos que oferecem 4 canais, o que facilita o cirurgião fazer muitos níveis ao mesmo tempo. Se tiver uma lesão para fazer de 3 níveis, se for um equipamento de um canal, imagina que ele vai fazer uma lesão de 1 minuto e meio em cada nível que ele for fazer, tanto da direita quanto da esquerda. É feito bilateralmente o procedimento. Então, nesse caso, é importante que é legal para o cirurgião, facilita o procedimento, deixa ele mais rápido quando o equipamento oferece mais de um canal. Beleza? Tem mais uma pergunta aqui. Quero saber... Ah, tá! Gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Estou até animado com isso. Eu quero saber quem é que está pela primeira vez com a gente, quem é a primeira vez que está participando de evento aqui no Clube da Instrumentação Cirúrgica. Coloca aqui para a gente aqui, hashtag primeira vez, e quem já está com a gente, põe assim, hashtag veterano. Escreve aqui para a gente nos comentários, que para a gente é importante, a gente quer saber quem são nossos alunos que acompanham a gente e quem é que está chegando agora, para a gente poder saber quem são os novatos e tal, para a gente dar as boas-vindas e dizer, cara, seja bem-vindo, muito obrigado por estar com a gente. Já coloca aqui, ó, nos comentários pra gente, aqui, não, é desse lado aqui, desse lado aqui que aparece para mim. Então, coloca aí pra gente, enquanto eu vou passando aqui mais informações em relação aos nossos eventos. Então, olha só, beleza, olha, veterana, aí sim, hein? Olha só, gente, uma coisa legal, a gente abriu as inscrições, esse é o módulo 1, vai ter o módulo 2, tá? Na próxima terça-feira, o módulo 2 vem assim, bombando, entendeu? A gente tem uma surpresa muito boa para vocês vão se surpreender com a aula do módulo 2. Não deixa de estar aqui, quem tem interesse em aprender mais sobre cirurgia minimamente invasiva, quem quer crescer tecnicamente, a gente fez uma programação toda especial, e a gente está com uma programação assim, voltada para atender as necessidades que a gente tem visto, que a gente tem tido como feedback com as enquetes que a gente faz no nosso canal. Beleza? Então, se você for indicar para um amigo o evento do meeting, você fala para ele se inscrever já falei, para ele fazer a inscrição pelo link que está na bio, é o primeiro ícone, tá? Tá a inscrição Meet, ele clica lá,
aí ele vai cair naquela página inicial de inscrição, ele põe o e-mail dele, aí vem as orientações, ele vai no e-mail, recebe no corpo do e-mail, vai ter um link de confirmação, ele confirma, no corpo do e-mail vai ter um link, ele confirma, e aí tá tudo certo, tá garantido as informações. Sempre a gente vai estar mandando e-mails, 3 dias antes, 2 dias antes, e no dia do evento, para estar lembrando vocês, e esse e-mail já vai estar... Já adianta o conteúdo da próxima, para ir dando uma lida no conteúdo. Olha aí sim, hein, garoto? Gostei de ver. Então, já vai lá no... O que eu estava falando? Até esqueci, olha. Até me perdi. No primeiro botão lá do Linktree, tá o nosso link de inscrição, tá? Então já coloca lá, clica lá, ver se você gostou. Não esquece de dar um joinha aqui pra gente, não esquece de ativar a sineta, não esquece de se inscrever no canal para receber as nossas notificações. Em relação, relembrando, lá também nós temos o Descomplica, e onde a gente pode trocar ideia, onde a gente pode fazer perguntas e responder perguntas, e a gente tem também o canal do Telegram, onde 100% do nosso conteúdo, desde o primeiro dia que eu comecei a lançar conteúdo, até os dias atuais, está tudo lá no Telegram. A vantagem do Telegram em relação ao WhatsApp é que no WhatsApp, tudo que eu posto lá, se você entrar depois, você não tem acesso. Já no Telegram, não, você tem acesso a tudo, 100%, está tudo lá disponível. Seja o arquivo curto, seja o arquivo longo, e agora a gente descobriu que pode postar as aulas lá. Então, a galera do Telegram vai ter um acesso a um material diferenciado. E uma coisa importante que a gente colocou, não sei se todos conseguiram assistir o vídeo, mas eu vou estar disponibilizando, tanto no Instagram quanto no Telegram, o mapa mental da aula de hoje. Esse é o nosso bônus de hoje, tá, galera? Então, se você ficou até o final, fique sabendo que lá no Telegram e lá no Instagram, ou no Telegram e no WhatsApp, no Descomplica, nós vamos estar disponibilizando o mapa mental da aula de hoje, para que você tenha todo o panorama de tudo que a gente deu hoje. Beleza, galera? Pergunta sobre... Beleza. Próximo módulo, galera. Fala ou não fala? E aí, diretora? Fala ou não fala qual é o assunto do próximo módulo? E aí, fala ou não fala? Galera, cifoplastia, quem nunca viu, quem nunca ouviu falar, então fica ligado. Fraturas de coluna tratadas de maneira minimamente invasiva. Consolidação imediata. Meu Deus do céu, como que faz isso? Vem com a gente que a gente vai te ensinar. Valeu, galera. Forte abraço. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente. E até o próximo módulo. Valeu!